Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje será o tema A Autoridade de Jesus Cristo, que está em Mateus 7, 28 e 29, que diz: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus termina o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, 1 a 7, 29. E as multidões estavam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade. Autoridade quer dizer poder. Porque Jesus tinha esta autoridade. Primeiro, ele foi enviado por Deus. Jesus Cristo foi enviado por Deus para salvar o mundo, para trazer a vida eterna ao ser humano que estava perdido e afastado de Deus. João 3, 16 ao 18 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus Cristo para trazer a salvação, para nos reconciliar com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Em João 17, do 1 ao 3 diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta era a missão de Jesus: fazer o homem reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a ele como o único e suficiente Salvador enviado por Deus. Por isto Jesus Cristo tinha autoridade. O segundo ponto que diz que Jesus tinha autoridade é que ele ensinava a palavra de Deus como ela realmente é. Ele não torcia, não tirava, não acrescentava, não via os seus próprios interesses, mas o interesse de Deus, a vontade de Deus, como ela verdadeiramente é. E eu repito, Jesus Cristo, ele ensinou ao homem aquilo que o homem não conseguiu entender através da história, através dos mandamentos que Moisés deu, dos ensinamentos. O homem torceu tudo e praticou coisas que não eram corretas diante de Deus.
cometeram vários pecados e cada vez mais se afastou de Deus. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Ele tratava todas as pessoas iguais, desde o sacerdote ao centurião e ao morador de rua, o mendigo, a mulher adúltera. A todas as pessoas Jesus Cristo tratava igual, porque ele trouxe a salvação a todas as pessoas, independente da seu cargo, sua fortuna, sua posição social. A essência dos ensinamentos de Jesus Cristo é o amor. O amor de Deus e o seu próprio amor. Como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não veio perseguir ou obrigar alguém a aceitá-lo. Não. Jesus Cristo, ele mandou que aqueles que crescem nele pregassem a palavra dele em espírito e em verdade. Pregassem a verdade, a justiça. E que era melhor ser perseguido do que perseguir. Infelizmente, quando a Igreja de Cristo, a Igreja na terra, não a Igreja de Cristo verdadeira, conseguiu o poder político, conseguiu estar à frente de exércitos, eles saíram com espadas e lanças e mataram, roubaram, tomaram posse, e de perseguidos passaram a perseguidor e sujaram o nome de Cristo. Muitas pessoas enriqueceram dizendo que serviam a Deus e a Cristo. Porém, eram o joio que o diabo colocou no meio do povo de Deus. Muitos povos, muitas pessoas foram obrigadas a reconhecer Cristo sendo chicoteadas. As pessoas batiam e diziam: confessa a Jesus que é o único e suficiente Salvador. E às vezes a pessoa, por estar sentindo muita dor, até falava: eu aceito, eu aceito. Mas não é isso que Jesus quer. A salvação, ela tem que vir de uma decisão pessoal, de uma vontade de adorar o Deus único e verdadeiro e de crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da própria pessoa, através da verdade, da justiça. Ela vai crer e ela será salva, porque a salvação é pessoal. Então, Jesus Cristo, ele veio para salvar o ser humano, e não como condenar, como diz lá em Romanos 3. E em João 3, não Romanos 3, em João 3. Romanos, nós vamos ler o capítulo 10, do versículo 9 ao 13, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crer e invocar o nome de Jesus será salvo. Receberá o Espírito Santo como seu guia e consolador e vai poder viver uma vida correta, de verdade, de paz e de justiça e aguardar a sua entrada no reino eterno para viver a eternidade com Jesus e com o próprio Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas. Graças te damos, Pai, porque tu és um Deus justo e verdadeiro, e na tua vontade nós colocamos a nossa fé. Muito obrigado, Pai, pelo teu infinito amor, pela tua vontade. Abençoa esta pessoa que está ouvindo esse estudo, que ela possa, Pai, crer em Ti como o único e verdadeiro Deus e em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Supre as suas necessidades, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória.